Olá, eu sou Esther César e sigo cobrindo as férias da Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu e este é o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Finalmente, a tão esperada vacinação começou. Como já noticiamos aqui no Copiou, os indígenas foram incluídos entre os grupos prioritários, ou seja, aqueles que deverão ser imunizados em primeiro lugar. Eles receberam a vacina junto com os profissionais de saúde que combatem a pandemia mais diretamente, idosos que moram em asilos e pessoas com deficiência que também vivem em alguma instituição de saúde. No início da semana, os primeiros parentes foram vacinados em estados como o Amazonas, Pará, Rondônia, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Sul. A vacina é o principal instrumento para reduzir o número de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19. Se muita gente for imunizada, dentro de alguns meses a epidemia começará a ser controlada. Mas apesar disso, o número de doses disponíveis ainda é pequeno e vai demorar para termos uma grande quantidade delas no país. Além disso, os povos indígenas estão entre os mais afetados com o novo aumento do número de casos e mortes da doença. O que é ou não verdade sobre a vacina? Você vai saber mais sobre tudo isso agora, no Copiou Parente. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, lançou hoje a campanha #VacinaParente, em defesa da imunização de todos os indígenas do país. O Copiou Parente também está apoiando essa iniciativa. Abre aspas. As várias vacinas criadas para enfrentar a pandemia, como a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, e a Oxford AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, já foram atestadas como seguras e eficientes pelos órgãos de controle, cientistas e epidemiologistas. Já foram estudadas em laboratórios, experimentadas em animais e testadas em milhares de pessoas pelo mundo. Fecha aspas, diz o manifesto da campanha. O documento da APIB afirma ainda que, abre aspas, essas vacinas vão garantir a imunização individual, de modo que as pessoas têm menos chance de desenvolver a doença, e se tiverem sintomas, eles serão leves. Dessa forma, não precisarão ser internadas e não terão formas graves da doença que causam mortes. Mas a vacina também tem efeito de proteção coletiva, porque reduzem a capacidade de disseminação da Covid-19 na população e ajudarão a diminuir o caos, a superlotação ou colapso nos hospitais e as mortes. Fecha aspas. O manifesto condena a exclusão dos indígenas que moram nas cidades dos grupos prioritários de vacinação, conforme foi definido no plano do governo. Num vídeo gravado no início da semana, o secretário de Saúde indígena, Robson Santos da Silva, reafirmou que serão vacinados, neste momento, os indígenas que moram nas terras indígenas e são cadastrados no CIASE, o Sistema de Informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Silva acrescentou que aqueles que, abre aspas, fazem parte da ADPF 709, fecha aspas, também receberão a vacina. Como nós noticiamos aqui no Copiou no ano passado, a APIB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, o tribunal mais importante do país, para obrigar o governo a combater a epidemia entre os povos indígenas. Um dos pedidos dessa ação foi que a SESAI atendesse a todos os parentes, inclusive os que moram na cidade. O nome da ação é ADPF 709. ADPF quer dizer Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu que o governo deveria solucionar o problema dos parentes que vivem nos centros urbanos,
No final do ano passado, a CESAI prometeu enviar o documento ao tribunal dizendo quem seria atendido na zona urbana e como iriam viabilizar esse atendimento. Até agora, porém, o órgão não enviou esse documento ao Supremo. Por causa disso, ainda não é possível saber quantos indígenas serão vacinados pela CESAI nas cidades, nem como o órgão fará isso. Ouçam o que disse o secretário Robson da Silva. Os primeiros distritos a receberem a vacinação são aqueles que possuem sedes nas capitais. No entanto, a partir de hoje, todos os demais distritos também estarão recebendo as doses da vacina. A única exceção feita foi o Alto Solimões, que também estará recebendo a vacinação a partir de hoje, tendo em vista a parceria com o Ministério da Defesa. Os indígenas que estão contemplados nessa primeira parte da vacinação são aqueles que estão cadastrados no CIASE e aqueles que fazem parte da DPF 709. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, há vacina para todos. O governo federal está trabalhando fortemente para que a vacinação possa ser realizada para todos os indígenas, que são grupo prioritário. Embora o secretário diga que há vacinas para todos e que o governo está trabalhando para garantir a imunização, os especialistas em saúde indígena também continuam com muitas preocupações, dúvidas e críticas. Nós conversamos com a médica sanitarista Ana Lúcia Pontes, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Ela também acompanha a ação no STF como consultora técnica. A Ana Lúcia também critica a medida do governo de excluir os parentes que moram nas cidades dos grupos prioritários de vacinação sem apresentar nenhuma solução para o problema. Fala, doutora. Todos os indígenas em área urbana têm direito à saúde, direito ao SUS. Eu tenho que ficar bem claro isso. Isso não é um direito a ser conquistado, é um direito de todos. O que se pede é o seguinte, que os indígenas tenham direito à saúde diferenciada, né? Porque se entende que a pessoa indígena, independente do contexto, ela tem um direito garantido pela sua identidade. E o que se vê também, por outro lado, é que as pessoas indígenas em área urbana, elas estão em vulnerabilidade porque elas não são cobertas nem só pela política indigenista, mas também pelas outras políticas sociais. Então, que ela é um grupo vulnerável que precisa de uma ação. A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, enviou cartas aos 9 governadores da Amazônia Legal solicitando que eles garantam a vacinação de todos os parentes, inclusive os que moram nas cidades. De acordo com a organização, apenas o governador do Pará, Helder Barbalho, comprometeu-se com a medida até agora. A Ana Lúcia também critica a falta de comunicação da CESAI com a sociedade e a falta de planejamento nesse início de campanha de vacinação. Falta muito nesse processo é a comunicação, que uma campanha ela só dá certo com ações de comunicação e impactação, né? Então, um pouco este é o cenário, a gente não tem informações objetivas, né? Claras, né, de onde, como começou, para além de algumas notícias da primeira dose, né, um conflito de informação que a gente tem ouvido de como é a orientação para começar essa vacinação indígena. Lugares em que estão apontando a exigência de cartão de vacinação, o que não é uma exigência usual para adulto, né, vamos lembrar que muitos adultos nem sempre mantêm o cartão vacinal. Isso não é um problema para vacinação, é só você chegar no posto e eles te dão a declaração da sua vacina. Né? Mas pela questão do registro, isso é algo a ser pensado e discutido com as equipes para os contextos indígenas. E esse tipo de informação era muito importante ter claro. Então a gente não tem essa informação também. De acordo com a notícia publicada ontem pelo portal de notícias G1, segundo a previsão inicial do Plano Nacional de Imunização, cerca de 38 mil indígenas e quase 5 mil profissionais de saúde seriam vacinados prioritariamente em Roraima. Só que, segundo o G1, aconteceu uma mudança. E agora serão vacinados pouco mais de 10 mil indígenas e 15 mil profissionais de saúde nessa primeira etapa. O receio das lideranças indígenas é que falte vacina para os parentes. A gente entrou em contato com o governo de Roraima para entender o que está acontecendo. Em nota, a CESAL, Secretaria de Saúde do Estado, informou que, abre aspas, não houve remanejamento das doses da vacina em Roraima. O NEPINI, Núcleo Estadual do Programa Nacional de Imunização, esclarece que a vacinação será feita de forma escalonada, de acordo com a demanda apresentada pelos distritos indígenas, Leste e Yanomami.
Os representantes do DICEI Yanomami e DICEI Leste informaram que o plano de imunização da população indígena e profissionais de saúde que trabalham em área indígena demoraria cerca de 3 meses para ser concluído, visto que em muitos locais e aldeias indígenas o acesso só é possível via aeronave. Fecha aspas. A Secretaria de Saúde afirmou que os distritos sanitários indígenas também não possuem capacidade de guardar as vacinas por esse período. A nota diz ainda que o governo estadual vai repassar a quantidade determinada para os indígenas semanalmente, até completar a imunização de toda a população indígena e armazenar o restante das vacinas. De acordo com o órgão de saúde, até o final da primeira etapa da campanha, deverão ser vacinados 12.651 indígenas do distrito Yanomami e 24.690 indígenas do distrito Leste. A coordenadora da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Nara Baré, criticou a medida do governo de Roraima. Ela também avalia que falta planejamento à CESAI, problema que compromete desde o início da pandemia o atendimento dos parentes e que tende a se repetir no processo da vacinação. Infelizmente, eu volto a bater nessa tecla do não comprometimento dos órgãos. Aqui, no caso que a gente está falando, é da CESAI, né? É muito blá blá blá, pouca ação efetiva, porque eles não se prepararam e não se preparam para o enfrentamento do Covid. Há quanto tempo que a gente tem as informações sobre a vacina? Né? Então não pode falar assim, eu não sabia. Sabiam e não se prepararam. Em entrevista ao Copiô, a Nara falou sobre a situação dramática dos povos indígenas com o novo aumento do número de casos e mortes, em especial no Amazonas e em Manaus, que voltaram a ser o epicentro da pandemia no Brasil. De acordo com a Nara, a assistência continua precária e continuam faltando insumos básicos como máscaras e medicamentos. Para a coordenadora da COIAB, a CESAI continua divulgando dados subestimados e relaxou no monitoramento da crise de saúde. Fala, parente. Nas terras indígenas, o que a gente vem observando e tendo informações das nossas bases é a falta de insumo. Os entes que são responsáveis, porque não somos nós que precisamos fazer o que é o papel do Estado. O Estado precisa assumir e nós que estamos assumindo isso, de continuar com a parte preventiva, de dar condições para as equipes, para as pessoas que estão nessa linha de frente, nesse trabalho diário e árduo, de ter minimamente as condições para se fazer esse trabalho. Então, em algumas localidades do Amazonas, do Pará, principalmente da região que é fronteira com o estado do Amazonas e Roraima, já há informações de falta de oxigênio também. Né? Então, continuar fazendo a testagem rápida que pararam, todo mundo parou. Então não foram só a população que deixou de usar, por exemplo, a máscara, né? A própria CESAI, que é responsável pelos territórios, deixou de fazer também esse monitoramento. Porque se o monitoramento houvesse tido uma continuidade, não haveria aumento de casos, gente. O Ministério da Saúde também enviou uma nota ao Copiô Parente. De acordo com o texto, o governo pretende vacinar 410 mil indígenas e 20 mil profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento à população nas terras indígenas. As 410 mil pessoas mencionadas corresponderiam aos indígenas maiores de 18 anos cadastrados nos sistemas de informação da CESAI. A nota afirma ainda que os dados de doses aplicadas e coberturas vacinais serão disponibilizados no Localiza SUS, sistema de informações que, segundo o Ministério, ainda está em fase de conclusão e deve entrar no ar nos próximos dias. O texto vai em direção diferente daquela indicada pelo secretário de Saúde indígena, o Robson da Silva, no vídeo mencionado no início do programa.
Lembrem que ele abre a possibilidade de priorização da vacinação dos indígenas que moram nos centros urbanos, por força da ação que está no Supremo. O texto do Ministério informa que, abre aspas, a CESAI é responsável exclusivamente pela população indígena que vive em terras aldeadas. Os indígenas que vivem em centros urbanos serão imunizados pelos serviços municipais ou estaduais de saúde, de acordo com o cronograma de cada localidade. Toda a população indígena, assim como a população brasileira, será vacinada durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Fecha aspas. Infelizmente, junto com a pandemia da Covid-19, vivemos também uma epidemia de informações falsas e mentiras. As chamadas fake news têm chegado no WhatsApp, confundindo a população. Ouça o que a Ana Lúcia Pontes diz sobre isso. Fala, doutora. São as informações enganosas, as fake news, sobre a segurança dessa vacina, né? Então, essas informações estão chegando antes das informações e as orientações e as campanhas sobre a vacina, né? E um outro problema é o fato de que você tem posicionamentos ambíguos das autoridades que são responsáveis pela implementação da vacina. Então, acho que esse é um gargalo muito importante. Você tem uma política que é o Plano Nacional de Imunização para imunizar as pessoas e você tem autoridades, por exemplo, como o presidente, que afirma que não vai se vacinar ou que afirma que essa vacina vai fazer você virar jacaré, né? Você tem um ministro da Saúde que fala ainda que existe tratamentos precoces para Covid e não fala tanto da vacina, né? Então, assim, esta é a informação ambígua. Quando autoridades maiores do país põem em dúvida a credibilidade da sua própria ação, no caso, a campanha de vacinação. Por causa dessa epidemia de mentiras, nas próximas semanas, em cada episódio, vamos tirar algumas dúvidas sobre a vacina. Afinal, o que é preciso saber? O que é verdade ou mentira? Existe algum remédio ou tratamento precoce para prevenir a Covid-19? Não existe tratamento precoce para a Covid-19. Nenhum medicamento teve sua eficácia comprovada pela ciência para isso. A melhor estratégia que temos hoje para combater a doença é a vacinação e manter os cuidados indicados pelos cientistas, como o distanciamento social, o uso de máscaras, a limpeza constante das mãos com álcool em gel ou água e sabão. A vacina tem efeitos colaterais? A vacina não causa outras doenças. Até o momento, nenhuma das vacinas que serão utilizadas no Brasil provocou reações fora do esperado ou efeitos colaterais graves. Nas pesquisas, foram relatados apenas efeitos muito leves e passageiros, que não causam danos à saúde, como dor no local da aplicação, dor de cabeça, um pouco de cansaço. Por que é importante que todos tomem a vacina? Neste momento, a vacinação tem 2 objetivos básicos. O primeiro, havendo contaminação, proteger a pessoa contaminada de sintomas mais graves, evitando hospitalizações e mortes. O segundo é impedir a contaminação de mais pessoas pelo novo coronavírus. Mesmo após a vacinação, uma porcentagem das pessoas vacinadas pode contrair e, consequentemente, transmitir a doença. Por isso, é importante que a maioria da população esteja vacinada, pois isso diminuirá a circulação do vírus e deixará a população mais protegida. Ficamos por aqui. Nas próximas semanas, vamos seguir falando da questão da pandemia e da vacinação. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Eu sou a Esther César.
E eu sou Christian Ariu, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este episódio foi produzido por Oswaldo Braga de Souza e Esther César. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram no @CopiouParente. E até semana que vem. Copiou Parente.